Arcanjo Anael. Bem-amados filhos da luz, bem-vindos neste espaço vibratório. Estou entre vocês. Sou Anael. Bem-vindos neste dia, enfim, que, em sua terra, representa a influência de minha esfera de eleição, o planeta Vênus e o amor. Venho a vocês para falar-lhes da unidade, para falar da verdade, para falar do que vocês são. Então, bem-amados, eu lhes dou a palavra e estou à sua escuta, a fim de tentar avançar, juntos, para a unidade, para a verdade, para a autenticidade. Vocês vivem os tempos anunciados pelos arcanjos, pelos profetas, pelos mensageiros. Vocês estão com os pés, a partir de amanhã, nesses tempos. Então, sejam felizes, porque, quanto mais entrarem em sua interioridade, quanto mais entrarem em seu coração e em sua essência, mais vocês encontrarão a alegria, a verdade, a unidade e extirpar-se-ão, sem qualquer preocupação, dos acontecimentos que serão vividos de maneira diferente para aqueles que não tiverem juntado a coroa radiante do coração ou uma das 3 vibrações do fogo no interior de seu templo interior. Assim, nós os engajamos, nós, arcanjos, a trabalhar cada vez mais em seus espaços interiores vibratórios a fim de acender em vocês o que deve ser aceso e despertado, porque a hora chegou. A hora chegou de nosso reencontro, a hora chegou de seu retorno na unidade, na multidimensionalidade. No ano passado, eu os mantive no abandono à luz e a luz está agora de volta entre vocês. O Mestre da Luz manifestar-se-á em seu ser interior, em seu templo interior, a partir do momento em que vocês ali deixarem o lugar para acolhê-lo em verdade e em unidade. Os dias que vivem, os próximos dias, até o final de seu mês de abril, assinalará para o advento de novas transformações importantes, onde vocês viverão a reunificação do fogo da cabeça, fogo do coração e do fogo de seu sacrum, a fim de reunificar essa tripla lareira em uma fonte radiante de amor e de contato com o Mestre da Luz. Assim, eu me proponho, hoje, pela vibração e pelas palavras, ajudá-los a trabalhar nesse sentido, se há em vocês questões às quais eu posso trazer minha modesta contribuição. Questão: um médium me disse que reencarnei para me juntar a um parente, mas isso não pôde se fazer. Isso explica meu sentimento de revolta e de me encontrar presa? Bem-amados filhos da luz e sementes de estrelas, a revolta é simplesmente a tomada de consciência de seu isolamento da fonte. Algumas almas guardaram em si, em sua encarnação, a lembrança e a memória desta aliança, desta orientação à fonte, que lhes faz tanta falta nesta humanidade. Agora, é necessário, bem-amada, não acreditar em nada além do que você vive. Nenhuma palavra exterior, seja ela de um arcanjo, não deve guiar seus passos. Somente a orientação interior, sua existência, é preponderante. O que foi dito por uns e outros, mesmo os arcanjos, não tem qualquer valor, se você mesmo não o experimenta. Assim, esse sentimento de revolta é unicamente ligado à privação da fonte e a este impulso para reencontrar a fonte. Então, o fato de se reencontrar presa, eu poderia dizer que é um mesmo para toda a alma humana em encarnação, presa desde tempos imemoráveis nesta matriz. Alguns foram voluntários para ajudá-la, no momento vindo, a se dissolver. Assim como o anunciou o arcanjo Miguel, todas as almas que participaram, nesta densidade, dos casamentos celestes, de uma maneira ou outra, são os guerreiros da luz, os guerreiros pacíficos, aqueles que trabalham no estabelecimento da luz e na dissolução da ilusão e da matriz. Então, obviamente, isso pode se acompanhar de um sentimento de revolta interior, bem justificada. Esta revolta não deve conduzir a qualquer reação mas, bem mais, para ir ainda mais próximo da verdade e da unidade. Questão: podemos considerar o Mestre da Luz como nosso irmão mais velho? Bem-amado, isso é também uma crença. Que o considere como um irmão mais velho ou como um irmão mais novo, isso não tem qualquer espécie de importância. Ele é, antes de tudo, Mestre da Luz, Mestre da Verdade. Ele é a verdade, a via, o caminho, a vida, a unidade. É isso. E ele é também seu irmão. Ele é também uma luz como você.
Não o veja abaixo, não o veja acima, mas veja-o a seu nível. Todo o resto são apenas palavras e crenças. Cada palavra e cada crença o afasta. A simplicidade é aquela que o conduzirá a ele. Nada a considerar. Há simplesmente o que ser para vivê-lo. Todas as palavras e todos os rótulos que você colará afastarão você. É no silêncio que o mestre interior se encontra. Questão: poderia falar da simplicidade? Bem-amado, a simplicidade consiste em estar aqui e agora. No aqui e agora, no abandono à luz, não há questionamento nem sobre o passado nem sobre o futuro. Há ser, a consciência, a vibração. Neste espaço de consciência lúcida em si, consciência consciente de si, realiza-se a transcendência. Nesta transcendência, tudo é simplicidade. Nada é complicado. Não há espaço para o questionamento. Não há lugar para raciocínios mentais. Não há mais espaço para as emoções tampouco. Há espaço para a presença a si mesmo. O anjo da presença permitiu-lhes, desde alguns meses e desde alguns instantes, viver esta comunhão, porque é uma comunhão com si mesmo antes de tudo. É a simplicidade. Descobrindo esses espaços interiores, não há mais nem questionamento, nem resposta, porque tudo é resposta. O ser não precisa de questão. O ser não precisa de questionamento sobre o amanhã. Ele está no aqui e agora, no coração da vibração, no coração da alegria, no coração do samadhi. O samadhi é simplicidade. Neste samadhi não há espaço de questionamento. Não existe questionamento, apreensão ou alegria projetada. A alegria do instante, a alegria da reunificação com a luz. A simplicidade é isso. O fazer pode decorrer nesse momento, de maneira muito natural, momentos de ser vividos na simplicidade. Mas fazer por si mesmo os faz sair deste estado de unidade. Entretanto, vocês podem guiar seus passos e agir nesse mundo sem estarem submissos à lei de ação e de reação, dado que viveram o estado de graça no aqui e agora, no instante da presença, e a lembrança deste instante de presença se relembra a vocês em seus espaços vibratórios, em seus espaços sutis, permitindo-lhes então realizar a unidade apenas no fazendo. O que quer que vocês façam, que gostem ou que não gostem, isso se fará na unidade e na verdade. Procurem o reino dos céus e o resto lhes será acrescentado. Se vocês fazem sem estarem ligados ao céu e à terra, se vocês fazem sem estarem ligados à unidade, nenhuma alegria pode daí sair. Ou então o será apenas contentamento de um prazer ou efêmero. O fazer, na unidade, é uma alegria permanente prosseguindo fora dos espaços e dos tempos de samadhi, para manifestar-se em suas atividades, quaisquer que sejam, sejam elas agradáveis ou desagradáveis, porque vocês estão destacados da ação, e os leva na verdade no instante e na presença. Isso é completamente diferente do que você enunciou. Questão: entrar no silêncio interior é entrar no samadhi? Bem-amado, existem numerosas formas de samadhi. O maior do samadhi, chamado Mahasamadhi, não lhes é aberto, salvo a alguns de vocês. Ele corresponde à dissolução no grande todo, como o viveram grandes seres e, em particular, aqueles que vocês chamam os Melquisedeques. Eles o viveram em suas vidas. Eles realizaram sua unidade. Alguns foram até o final, outros não, mas eles tiveram acesso a múltiplas reprises no Mahasamadhi. Mas se vocês permanecessem no Mahasamadhi, vocês dissolver-se-iam única e instantaneamente na fonte. Esse não é o objetivo, dado que vocês estão ainda aí. Entretanto, um certo número de samadhi lhes é oferecido. Eles lhes são oferecidos quando das radiâncias arcangélicas, eles lhes são oferecidos quando de seus períodos de meditação. Esses períodos de silêncio interior, onde nada mais existe além da presença a si mesmo. Isso é o samadhi. Isso se acompanha de espaços vibratórios, de espaços de luz e sobretudo de espaços de unidade e de unificação. Obviamente, isso passa por um aprendizado.
Este aprendizado necessita girar sua consciência para este estado, a fim de que, após um certo número de experiências, vocês possam ser capazes de viver no mesmo estado, mesmo nas ações, no fogo do coração, no fogo do amor, no fogo da cabeça e agora no fogo do sacrum. Neste espaço de unificação chamado Samadhi, o exterior não tem mais tomada sobre vocês. São vocês que agem sobre o exterior. Não pelo querer, mas simplesmente por sua presença. Se sua presença fosse suficientemente grande, vocês poderiam mudar a face do mundo instantaneamente. Vocês poderiam deslocar montanhas, vocês poderiam parar o curso do sol no céu. É isso que, hoje, vocês são chamados a realizar coletivamente. Assim como anunciará o Arcanjo Miguel muito em breve, dentro de alguns meses, onde vocês viverão isso de maneira coletiva em uma data extremamente precisa de seu calendário terrestre. Toda a preparação dos casamentos celestiais, toda a preparação da ascensão das 7 etapas tinham este objetivo, este único objetivo: fazê-los reencontrar a unidade, a alegria, o Samadhi. Questão: uma reconciliação com alguém basta para pacificar definitivamente a relação? Bem-amada, nos espaços multidimensionais da unidade, as relações tais como a definem nesta humanidade não têm qualquer sentido. Essas relações apenas serviram para estabelecer laços de ressonância, de atração, laços de ação-reação no que foi chamado a lei do karma. A lei do karma foi criada pelos arcontes, em nenhum caso pela fonte. Assim, portanto, vocês serão muito em breve liberados dessas relações a que chamam kármicas. Que refiram-se a pessoas, que refiram-se a laços, que refiram-se mesmo ao sentido de sua encarnação. Hoje, quando lhes é solicitado para se liberarem, obviamente, a reconciliação permite a liberação, mas não há qualquer necessidade de manter qualquer relação que seria contrária a seu espaço vibratório. Hoje, vocês devem se liberar literalmente de todas as relações aprisionantes, de todas as relações que os perseguem e que os fechem nesses mundos da dualidade, porque hoje a unidade se abre a vocês mais do que nunca e viver na unidade necessita deixar cair o que é dual em suas vidas. E vocês chegaram agora nesses momentos. E não há nada mais a manter. E tanto melhor se uma relação termina numa reconciliação, se isso permite e pode ajudar uma alma em curso de liberação desta matriz partir de corpo leve. O resto não tem mais qualquer importância. Questão: a que corresponde a bolha em que me encontro por vezes, na meditação? Isso corresponde a passagens, bem-amado, nas esferas de regeneração. Essas esferas de regeneração são por vezes chamadas, em sua humanidade, de orbes. Essas orbes são entidades conscientes da própria luz. Não habitadas por consciências humanas, mas servem-lhes, em seus espaços intermediários, de espaços de regeneração. Alguns de vocês guardaram na memória. Algumas orbes são redondas, algumas outras orbes têm formas piramidais. São disposições da luz criadas pelas hierarquias espirituais e enviadas em sua matriz, em diferentes tempos da história desta matriz, a fim de lhes permitir não serem cortados definitivamente da sua fonte. Questão: ouçam-se em alguns períodos, depois mais nada? De onde provém isso? Esse processo é completamente normal. A variação do som-se da alma está ligada às variações de pressão que existem na matriz, ligadas ao afluxo da luz nesta ilusão. Há variações espontâneas ligadas aos ciclos cósmicos, mas também aos ciclos lunares, como aos outros planetas. Isso é completamente normal. Questão: por vezes sinto o lamento de ter sido presa tanto tempo na matriz e esta crença tenha durado também tanto tempo. Por quê? Bem-amada, não é unicamente uma questão de crença. Obviamente, a crença desempenhou um papel para o conjunto da humanidade. Porque vocês estão, nesta matriz, sujeitos às crenças do conjunto da humanidade. Mas houve outros elementos. A luz não pôde, até agora, penetrar inteiramente, como é o caso hoje, nesta matriz.
Nós jamais pudemos nos aproximar suficientemente próximos de seu nível vibratório sem correr riscos, seja de destruição para vocês, seja de destruição para nós. Hoje, as coisas são diferentes. Os lamentos não têm lugar de ser. A experiência terminou, ela termina. Devem, ao contrário, sentir-se, como dizia Miguel, como seres de coragem, seres que realizaram uma viagem que certamente foi dolorosa, mas que lhes permitiu, como o descobrirão em breve, crescer na luz e na verdade. E também, esta experiência lhes permitirá, quando se ramificarem nos multiversos, e em suas dimensões espirituais, terem a memória do que foi vivido e do que não precisará jamais ser reproduzido nos universos. Vocês serão, de algum modo, os guardiões da unidade. Nesse sentido, como filhos da lei do Um, nós os olhamos desde sempre com admiração. Questão: a extinção do som sim marca a entrada no supramental? Em certa medida, a resposta é sim, bem-amado. Mas, antes de tudo, como lhes disse Sri Aurobindo, bem-amado, quando vocês entram nos espaços de Samadhi, nos espaços da unidade e da existência, a consciência está totalmente presente em si mesma, consciente de si e também dissolve-se no todo. O som da alma cruza os últimos espaços que o separam dos coros celestiais e do silêncio interior. Mas, entretanto, reside nisso, além dos sintomas, se o podemos dizer, reside nisso, a ínfima e a íntima convicção que esses vivos de consciência, assim como foi nomeado, é bem real. A experiência vivida não pode enganar. Não pode haver questionamento quanto ao acesso ao estado de ser. Porque, a partir do momento em que vocês o vivem, vocês estão plenamente conscientes que isso é e que isso nada mais é que isso. Bem-amadas almas humanas, eu lhes proponho agora compartilhar, no silêncio, um espaço de minha radiância, durante alguns minutos. Eu lhes peço assim, se o desejarem, que acolham minha irradiação e minha ressonância. Como diria um amigo de meu coração a seu coração. Quanto a mim, empregarei a expressão de minha consciência arcangélica à sua consciência de semente de estrela. Acolham. Efusão de energia. Nesta vibração eu lhes digo até muito breve. Que a luz guie seus passos e que a unidade seja sua morada.